Eu cresci me achando uma pessoa para baixo, com várias características que eu não sabia o porquê de ser assim e o porquê de não conseguir sentir o mesmo que os outros. Eu falava que eu era mais para baixo e eu nunca quis dar um nome para isso e me negava a falar em depressão. Só que um dia a vida vem, aponta o dedo na nossa cara e nos mostra que não adianta a gente fugir. Mas eu sempre escondi isso dos outros e de mim mesma. Então, nesse vídeo eu queria falar sobre o quão invisível a depressão pode ser. Então, antes de continuar o vídeo, eu te peço por favor para tu deixar um joinha e para tu se inscrever no canal. Daí tu clica de novo no botão de se inscrever e troca as notificações de personalizadas para todas as notificações. E se além desse apoio tu também quiser me apoiar financeiramente, esse é meu Apoia-se. E tu também pode virar membro. Membros têm acesso ao nosso Discord. Nesse vídeo aqui eu falo um pouco melhor sobre o nosso Discord e sobre como entrar nele. Eu não sou profissional da saúde mental, esse vídeo não é uma ferramenta de diagnóstico, eu não passo contato de profissionais. Ter traços não significa ter um transtorno. Exemplo, não é porque tu fica triste às vezes que tu tem depressão. E por fim, esse vídeo tem gatilhos de depressão e suicídio. Se tu não tiver minimamente ok, deixa esse vídeo para depois ou simplesmente pula ele e a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Algumas pessoas criticam que eu fico mexendo em alguma coisa quando eu tô gravando vídeo, mas eu preciso disso para conseguir ficar parada, para conseguir me concentrar no que eu tô falando, senão eu vou começar a comer minha boca por dentro e meus dedos, tá? Espero que entendam, se não, tem outros canais por aí muito bons também que falam sobre neurodivergência. Após eu postar um desenho de uma pessoa triste que eu fiz em cima da ração do meu gato, o nome disso é pareidolia, de enxergar coisas nas coisas, e falar que o desenho claramente sou eu, uma pessoa me disse que eu não sou triste. Eu sou muito boa em reconhecer padrões, é um dos meus traços da minha neurodivergência. Em relação às pessoas, eu catalogo comportamentos de forma inconsciente e o meu cérebro faz conexões com facilidade. E mesmo assim, eu não tenho como olhar para alguém e dizer que essa pessoa é triste ou é feliz, ou se ela tem depressão ou não tem. E eu que convivo comigo há 38 anos, só agora que eu tô descobrindo quem eu sou, quais são os meus transtornos. Faz uns 3 anos mais ou menos que eu comecei a descobrir tudo. Isso por causa do meu masking, do autismo, que é muito, muito forte, e ele faz eu camuflar os traços. Esse masking é muito comum em mulheres. A partir desse autoconhecimento e da minha investigação, através de muitos, muitos testes com profissionais da saúde mental, eu descobri que eu não sou apenas triste. Eu espero que esse relato a seguir possa ajudar alguém. Eu lembro que desde a minha adolescência ou do início da minha fase adulta, eu comecei a perceber que meu humor não funciona da mesma forma que a maioria. Eu acho e achava o meu humor estranho. E com humor, eu não tô falando de hahaha, eu falo do balanço entre todos os humores, estado de espírito, ânimo, chame do que quiser, como alegria, tristeza, raiva, etc. E a gente aprende muito sobre nós a partir da convivência com o outro ou do relato de outras pessoas, certo? Então, eu costumava me ver na minha avó. Eu costumava e costumo olhar para nós e pensar que a gente é a parte mais para baixo da família. A gente inclusive conversa sobre isso às vezes, brincando sobre como a gente é. E no fundo, lá no fundo, na minha cabeça, algo me dizia que podia ter algo de errado comigo. Ao mesmo tempo eu negava e eu não queria dar um nome. Eu achava que depressão não era isso que eu estava sentindo, que não fazia sentido eu tentar ocupar um lugar que não era meu e que tem gente sofrendo mais do que eu. Aquela coisa toda. Se tem uma coisa constante na minha vida é a síndrome de impostora. Mas eu estava errada, bastante, bastante errada. Como eu falei no início, uma hora vem a vida e nos mostra que não adianta a gente fugir. Aos poucos, ao longo da minha vida, eu fui lendo algumas coisas sobre depressão aqui e ali, mas eu ainda negava muito. Daí lá pelos meus 22, 23 anos, 2006, 2007, eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada e passei a tomar antidepressivos. Eu larguei o tratamento muitas vezes nesse período por conta própria, mas nessa época eu ainda estava minimamente ok, com uma crise de ansiedade aqui e outra ali, algo esporádico, e fugia para São Paulo para não lidar com sentimentos. Até que veio a minha primeira grande crise depressiva. Primeira até onde eu lembro. Ela foi lá pelos meus 28, 29 anos, 2013, 2014, que eu larguei o meu tratamento por conta, mais uma vez, e passei um ano dentro de casa, só fazendo meus projetos do curso de arquitetura. Inclusive, até chegou um momento que eu fiz um pedido de ajuda para uma amiga, mas eu acho que ela não entendeu ou não soube o que fazer. E mesmo aí, nesse momento, eu não assumi e não busquei ajuda. Mas veio a pandemia no Brasil em 2020, início de 2020, e tudo mudou. Lá para o final de 2022, iniciou a minha suspeita de autismo, a partir do que uma amiga minha disse. Aqui tem uma playlist do meu diagnóstico onde eu falo melhor. E com isso, muita coisa começou a fazer sentido.
Meu diagnóstico só veio em agosto de 2023 e o meu laudo só veio agora, fevereiro de 2024. Mas 2022 foi um ano horrível. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que tem depressão maior, ideação suicida e tentativas de. E nesse relacionamento eu descobri que eu estava completamente errada sobre o que é depressão. Esse relacionamento me deixou só a casca de quem eu era. E depois que eu acabei, eu fiquei assim por um ano. Eu passei 2022 inteiro muito, muito mal, sem me levantar para comer, sem conseguir trabalhar, com muitas crises. Sim, eu estava mais uma vez não medicada, mas dessa vez porque o próprio psiquiatra quis fazer o desmame do antidepressivo porque ele achou que eu já estava bem. Eu estava novamente no tratamento para ansiedade antes disso. Mas a gente não contava com a depressão. E durante 2022 ela veio com força e me pegou. E além de descobrir que ela tá aqui e esteve desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a ter um pensamento crítico e uma visão sobre mim, mas em um nível mais baixo antes, eu também percebi que eu sou uma ótima atriz. Eu posso sorrir convincentemente, mostrar alegria convincentemente, gravar vídeos te convencendo de que eu tô bem, e eu percebi que é impossível alguém saber que eu tenho depressão se eu não falar. Um importante adendo aqui que quando tu é autista ou TDAH, é muito comum que a depressão e a ansiedade venham junto como comorbidade. Mas por que a gente esconde? Sociedade, sociedade e sociedade. Como a gente vive num mundo que a gente não pode sentir de verdade ou demonstrar aquilo que a gente sente, senão a gente está sendo vitimista, eu escondi tão bem dos outros que eu também escondi de mim mesma. E eu automatizei tanto o sorriso, o hehehe, o emoji de sorrisinho e coraçãozinho, que quando eu vejo eu tô sorrindo até falando de morte. É claro que isso sofre influência da cópia e do masking do autismo também, tanto do esconder quanto do não saber expressar bem as coisas. E grande parte desse esconder é inconsciente, mas por causa da sociedade, do estigma e dos preconceitos com pessoas que falam que têm um transtorno, é muito difícil que uma pessoa confesse e mostre traços. Além disso, cada pessoa que tem um transtorno age de uma forma. E é por esses motivos que a gente costuma falar que transtorno não tem cara. E sendo assim, não dá para olhar para a cara de alguém e dizer se essa pessoa tem ou não tem um transtorno. E, paralelamente, medir a felicidade de alguém. E quanto a eu ser ou não ser feliz, como falaram para mim que eu sou, eu já tive uma conversa com psicólogos e psiquiatras de que eu não sei o real significado constante de felicidade, que eu tenho breves momentos felizes, outros são neutros ou ruins. Eu tenho ideação suicida, que só melhorou quando eu passei a criar conteúdo para ajudar outras pessoas, porque eu encontrei um significado, encontrei um propósito, mas eu continuo tendo com uma frequência X. É claro que trabalhar com a internet não me ajuda muito porque eu estou muito mais exposta, e inclusive às vezes as pessoas me falam para eu tentar ser metade copo cheio. Aquela analogia de que se tu enxerga o copo vazio, tu enxerga as coisas de forma negativa, e se tu enxerga o copo cheio, tu enxerga as coisas de forma positiva. Mas eu não sou pessimista, eu sou realista e é quem eu sou, não é uma coisa assim de sofrimento constante, é só quem eu sou, é parte de mim, de como o meu cérebro funciona. Mas olhando pra mim, tu não vai saber. Isso porque eu não esboço, porque só de eu falar sobre isso, só de eu falar que eu não sou uma pessoa que entende real significado de ser uma pessoa, de ser uma pessoa feliz, eu sei que várias pessoas já estão. Quê? E como eu disse, eu automatizei a camuflagem por sobrevivência, tanto em relação aos outros quanto por compensação inconsciente. Por isso também eu sou uma grande de uma debochada, sarcástica, que faz piada até com depressão. Estigmatizar o humor, estigmatizar o transtorno é um problema. Além da maioria esconder por autoproteção, as pessoas mostram sentimentos de forma diferente. Existem critérios que precisam fechar para um diagnóstico, mas isso pode ser camuflado e só um profissional pode avaliar. E quanto mais a gente camufla, mais difícil é para obter um diagnóstico, e camuflar dos outros não faz reduzir o nosso sofrimento em nada. Pode até piorar. Eu queria compartilhar uma campanha de um time de futebol inglês que circulou bastante pela internet em 2023. Eu espero que não dê problema em eu mostrar isso, porque foi compartilhado em vários canais e é um vídeo bastante importante para não espalhar. E para quem quiser ver esse vídeo depois, é só procurar pelo canal do time Norwich, ou Norwich, e Depression. Então o vídeo começa com dois torcedores, aparentemente amigos. Oh, wow. How are you doing? You good?
Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? Hey. So, how's the week been? Okay. Yeah. Yes. O da direita se mostra bastante animado e aproveita o jogo, já o da esquerda parece menos empolgado. Esse da esquerda parece que não está vivendo tanto a experiência, e aí o tempo passa, vários jogos se passam. I hope things will be around, so football. Ai, oh, wow. E então quem retorna não é quem a gente espera, porque, como falado anteriormente, a gente estigmatiza transtornos e define como é e como se comporta uma pessoa com X transtorno. Talvez tu esteja se perguntando como é que tu vai ajudar então se vocês ficam escondendo. Mas o principal, eu acho que é não estigmatizar ainda mais. Porque quanto menos for estigmatizado, mais a gente tem coragem de pedir ajuda, mais a gente tem coragem de mostrar o que a gente sente. E tu vai fazer apenas aquilo que tiver no teu alcance. Se possível, incentivar que a pessoa busque ajuda, porque quando a gente tenta ajudar, a gente pode piorar até as coisas. E fazer isso sem julgar. Então é isso, eu agradeço quem viu até aqui. Eu espero que não tenha ficado pesado demais e que esse vídeo sirva de alguma coisa para alguém. Se tu tá passando por alguma coisa, por favor, não hesite em buscar ajuda. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, a gente precisa ser bastante forte para buscar ajuda. E é isso. Fiquem bem, se cuidem. E agora vamos comer alguma pipoca, ver um filme feliz, tomar um chocolate quente. Beijo!